Você provavelmente nunca ouviu falar do FK Obilić, um time de futebol bem simples que foi fundado em 1924 no menor e mais humilde bairro da cidade de Belgrado, na Sérvia. Em 1998, esse time surpreendeu todo mundo quando conseguiu uma vaga para Champions League, mas a principal surpresa veio porque o Obilić passou a maior parte da sua história nas divisões amadoras do futebol, na época da Iugoslávia. Só que isso deixa de ser uma surpresa quando a gente vai atrás de entender o porquê ele teve esse sucesso improvável. A equipe era financiada e administrada por Željko Rastanović, ou Arkan, como ele era conhecido. Um cara que pode ser descrito dentre as suas várias profissões como ladrão de banco, traficante de drogas, assassino, político, um escapista de prisão, dono de loja de doces e principalmente um general miliciano que cometeu diversos crimes de guerra. E essa é a história que a gente vai contar no vídeo de hoje, como um dos maiores criminosos de todos os tempos levou um time até a Champions League. O Željko nasceu no que hoje seria a Eslovênia, mas na época era a Iugoslávia socialista. Ele passou a infância dentro de um quartel militar porque o pai dele era de alta patente da Força Aérea, mas ele seguiu um caminho bem diferente do pai. Aos 14 anos ele já foi pego algumas vezes pela polícia cometendo alguns roubos menores e depois com 17 anos ele foi preso numa prisão para menores infratores por conta de furtos também. E só 2 anos depois ele foi preso pela primeira vez, agora sim numa prisão de verdade, por conta de roubo. Só que essa estadia dele na prisão foi curta porque ele conseguiu fugir dela e foi a partir desse momento que ele assumiu a sua identidade e se tornou um dos criminosos mais procurados de toda a Europa. Ele começou a planejar vários roubos elaborados em grandes países da Europa, como Bélgica, Itália, Alemanha, Suécia, e um dos grandes pontos que sempre foi destacado por quem teve um contato com o Željko é que ele era extremamente inteligente, ele planejava tudo o que ele ia fazer metodicamente e sempre estava um passo à frente de todo mundo. E um dos grandes pontos que mostra isso é a capacidade que ele tinha de aprender várias línguas com facilidade. Ele sempre foi descrito como um poliglota e que sabia falar várias línguas ao mesmo tempo, porque ele estudava elas antes de ir para um país fazer o seu assalto. E apesar de estar envolvido em tráfico de drogas, ele nunca na vida usou uma única droga e também raramente bebia bebidas alcoólicas. O fato é que a polícia sempre soube do Željko e sempre estava tentando investigar e impedir os assaltos dele. Só que ele também sabia que a polícia estava atrás dele e sempre estava um passo à frente deles. Ele conseguia planejar e executar os seus roubos muito antes que qualquer pessoa pudesse agir e impedir ele de fazer isso. Inclusive, a origem do apelido dele, Arkan, que foi como ele realmente ficou conhecido, veio por conta de um dos raros erros em uma das operações que ele fez, quando ele derrubou um dos passaportes turcos enquanto fugia de um assalto. O nome descrito era Arkan. E nesse mundo não demorou muito para ele começar a ir dos assaltos para os assassinatos. Ele teria supostamente matado pela primeira vez durante uma operação que ele realizou dentro de um restaurante de luxo na Itália, onde ele acabou assassinando o dono do restaurante. Depois disso, as mortes ficaram comuns dentro das operações realizadas pela equipe do Arkan e ele se tornou um dos nomes principais na lista de procurados da Interpol. Só que conforme a procura dele aumentava, o nível dos crimes também crescia. Ele parou de roubar lojas, lugares menores e começou a assaltar bancos, no plural, porque ele fez isso várias vezes. E muitas dessas vezes os planos dele envolviam uma prisão proposital, porque ele sabia que conseguiria escapar, como fez fugindo de uma prisão na Bélgica em 1979, além de fugir de algumas prisões holandesas e suecas, com esse último inclusive tendo uma suposta história digna de filme de Hollywood, que ele teria saído sozinho, trocando tiro e pulou de uma janela, quebrando o vidro para conseguir escapar. Ou quando depois de ser atingido por um tiro numa operação dele na Alemanha, ele foi levado ao hospital, teve a cirurgia e conseguiu roubar o uniforme de um guarda no pós-operatório para fugir sem ser notado. Existem algumas teorias, nada comprovado, claro, que explicam como ele teria feito tudo isso com a ajuda da polícia secreta da Iugoslávia, que conhecia as habilidades dele e pagava ele para eliminar opositores do governo. Estima-se ele então que ele tenha participado da execução de ao menos 15 pessoas consideradas inimigas do governo no exterior. E se você se lembra das várias profissões que eu falei do Željko, uma delas era dono de uma loja de doces. Apesar da gente não ter imagens oficiais dessa loja, existem vários registros que dizem sobre a famosa loja de doces do Željko, que ficava inclusive próxima ao estádio do Estrela Vermelha em Belgrado, que ele usava para lavar o dinheiro de todas as suas operações criminosas. Nessa época, a Iugoslávia estava vivendo profundas mudanças com o agravamento de várias crises econômicas e o aumento das tensões
nacionalistas, com inclusive Slobodan Milošević ascendendo politicamente na Sérvia ao adotar um discurso ultranacionalista que ganhava força, especialmente entre os torcedores do Estrela Vermelha, que era uma base eleitoral muito forte. E o Arkan era um grande torcedor do clube e se aproximou muito mais na época junto com a ascensão do Milošević e acabou sendo nomeado líder da torcida organizada. Isso porque ele também era um aliado do Milošević e usava da sua influência para radicalizar a torcida do Estrela Vermelha e ajudar a defender os ideais que o Milošević defendia. Ele desempenhava um papel muito ativo nos tumultos e nas brigas organizadas envolvendo a Estrela Vermelha, como aconteceu principalmente na que ficou mais famosa de todas, que foi a briga entre a torcida do Dinamo de Zagreb e do Estrela Vermelha em maio de 1990, com inclusive vários croatas considerando essa a primeira briga que resultou nas guerras que iriam tornar a Croácia independente. E com o apoio do Milošević, o Arkan começou então a recrutar vários torcedores que tinham esse maior potencial combativo, então fundou a Guarda Voluntária da Sérvia, conhecida como os Tigres. O grupo era inicialmente formado por dezenas de integrantes da principal torcida do clube e logo se transformou em uma força paramilitar que era altamente influente nos conflitos que marcariam o desmoronamento da Iugoslávia. Desde o início, o Arkan enfatizava uma disciplina rigorosa entre os membros. Ele insistia que todos os homens tivessem o cabelo cortado, mantivessem a barba feita e evitassem a qualquer custo o consumo de álcool. E quando as guerras separatistas tiveram início em 1991, alguns grupos paramilitares, como os Tigres, proporcionaram ao Milošević um apoio extraoficial, fazendo as coisas que o Milošević não poderia fazer como uma figura pública. E com isso eles atuavam por baixo dos panos, destruindo tudo o que tivesse pelo caminho e tudo que o governo precisasse que eles destruíssem, desde exércitos inimigos até civis e pessoas inocentes. O Arkan sempre negou as acusações de violência, justificando as suas ações como uma defesa aos sérvios que também estavam sendo massacrados. E de fato, os sérvios estavam sofrendo muito durante as guerras separatistas, mas ao mesmo tempo isso não lavava as mãos das atitudes que ele estava tomando. Os Tigres eram só um dentre os quase 100 grupos paramilitares que atuaram durante essa guerra, mas eles ficaram conhecidos como os mais violentos de todos esses. O fotógrafo Ron Haviv, que acompanhou praticamente toda a guerra da Iugoslávia, contou que viu os Tigres assassinarem 48 civis de forma completamente brutal e desnecessária, pelo único motivo do prazer da tortura. E durante todo esse tempo, Milošević insistiu de que o Arkan não tinha qualquer vínculo oficial com ele, classificando ele só como dono de uma loja de doces em Belgrado. Só que várias fontes do Departamento de Estado dos Estados Unidos e da Interpol apontavam os Tigres como responsáveis por milhares de mortes entre militares e civis. Só que a guerra também serviu como uma ótima oportunidade lucrativa para o Arkan. Tem uma estimativa de que ele obteve pessoalmente mais de 50 milhões de dólares através dos vários saques que ele realizou, principalmente na Croácia e na Bósnia durante esses ataques que o grupo dele fazia, além de alguns lucros generosos que vieram do contrabando durante as sanções internacionais impostas à Sérvia. E quando alguns dos conflitos acabaram em 1995 e o trabalho dos Tigres não era mais necessário durante a guerra, o Arkan tomou uma decisão de que queria limpar sua imagem publicamente. Uma das coisas que se diziam muito é de que ele sentia falta do clima do futebol, de estar lá nos jogos, de estar presente. E ele decidiu que ele iria limpar a imagem dele dentre as várias ações, comprando um clube de futebol. E ele tentou fazer isso primeiro com o seu clube do coração, o Estrela Vermelha, mas as negociações foram fracassadas. Até que em 1996, o Arkan finalmente comprou o FK Obilić. Ele mudou as cores oficiais do clube para preto e amarelo, remetendo ao tema dos Tigres, e sob a sua administração o Obilić subiu rapidamente para a primeira divisão. Só que muito disso porque nos jogos alguns ex-milicianos ligados aos Tigres intimidavam os adversários e os árbitros. Só que não foi só por conta de uma boa gestão que levou o clube à primeira divisão, mas porque ele ainda usava os Tigres como uma guarda pessoal do clube. Vários dos ex-milicianos dos Tigres continuaram trabalhando para ele e atuando nos jogos do Obilić, e eles ficavam lá ameaçando os jogadores adversários, ameaçando os árbitros, o que obviamente ajudava os jogos do Obilić. Chegou num nível até o próprio Arkan conseguir as credenciais suficientes para se cadastrar como técnico e ficar na beirada do gramado para ele mesmo, em pessoa, ficar ameaçando os jogadores do time adversário no banco de reservas ou os que passavam próximo dele no campo. E segundo o programa de TV de jornalismo investigativo sérvio Insider, um dia o Arkan queria contratar um jogador chamado Nikola Lazetic.
Então ele mandou os seus homens sequestrarem ele de outro time, colocaram ele no porta-malas de um carro e forçaram ele a assinar com o Obliť contra a vontade do jogador. A gente tem algumas outras informações, como do árbitro Zoran Arsic, que foi um árbitro sérvio que afirmou que o Arkan chegou a invadir o vestiário depois de uma partida e o agrediu fisicamente, ameaçando a vida dele caso tentasse sair do estádio. O fato é que o futebol na Sérvia na época ainda estava muito ligado à máfia e a esses grupos criminosos. E o controle dentro do futebol era quase como controle de território de facções e gangues. E alguns outros treinadores e jogadores dizendo que passaram pela mesma situação quando enfrentavam o Obliť ou estavam prestes a enfrentar o clube. Mas, como eu falei, o futebol sérvio na época era muito envolvido com essas questões problemáticas, com uma estimativa de que pelo menos 12 presidentes ou donos de clube morreram por envolvimento com coisas ilegais. Mas claro, como sempre, o Arkan sobressaía em todos esses e ficou conhecido como o presidente mais perigoso. Todo mundo tinha medo de enfrentar o Obliť. Esse medo era tão grande que em alguns jogos os jogadores se recusavam a entrar no vestiário durante o intervalo porque tinham medo do que o Arkan ia fazer com eles se eles fossem pra lá. Eles preferiam ficar parados no meio do campo sob o olhar do público para garantir a sua segurança. E se você precisasse ir no banheiro, precisasse fazer alguma coisa, você fazia lá no canto, no meio do campo mesmo, porque era melhor passar por essa humilhação do que arriscar alguma coisa acontecer com a sua pessoa no vestiário. Isso eventualmente transformou o Obliť numa força dominante no futebol iugoslavo. Na temporada de 1997 e 1998, eles terminaram o campeonato com só uma derrota, 72 gols marcados e 19 sofridos, o que fez eles serem campeões em cima do Estrela Vermelha por só 2 pontos de diferença, o que garantiu então a classificação para a Liga dos Campeões na temporada de 1998 e 99. O problema é que à medida que o FK Obliť começava a crescer, alcançar esses palcos mais prestigiados do futebol europeu, a presença do Arkan começou a lançar algumas dúvidas sobre a integridade da competição, e a UEFA foi lá e agiu rapidamente, banindo o time da competição diante do histórico do proprietário. Só que o Arkan conseguiu encontrar uma maneira de contornar a decisão, porque ele transferiu a presidência do clube para sua esposa Setzer, que garantia assim então a inscrição do Obliť na Liga dos Campeões. E alguns rumores apontam de que até a Interpol teria pedido para a UEFA autorizar eles a jogarem mesmo com todas as polêmicas, porque eles tentariam capturar o Arkan enquanto ele fosse assistir os jogos do seu time fora do país. Só que mesmo com os relatos de que ele estava nos jogos, ele sempre continuava um passo à frente da polícia e nunca chegou a ser preso, se disfarçando no meio da torcida. Na Champions, o Obliť foi derrotado pelo Bayern de Munique por um avassalador 4-0 na Alemanha e depois no jogo de volta em Belgrado empataram em 1-1, o que fez eles serem eliminados na primeira fase. Com isso, eles caíram para a Copa da UEFA, a atual Europa League, enfrentando o Atlético de Madrid, onde o Arkan supostamente teria viajado à Espanha para ver a partida mais uma vez e a polícia de novo não conseguiu encontrar ele. Enquanto isso, o Obliť perdeu por 3-0 no agregado pro Atlético. E em 1998 e 99, o clube estava fazendo uma boa campanha, apesar dos motivos que resultavam isso, e parecia que eles iam vencer o segundo título competitivo. Só que essa história de sucesso do clube foi interrompida por conta de uma turbulência política na região. O fato é que nessa época tiveram alguns bombardeamentos da OTAN em Belgrado, e isso fez com que o campeonato fosse interrompido por razões óbvias. E um dos alvos desse ataque teria sido o Hotel Iugoslávia, onde, adivinha só quem estava dentro no momento? Arkan, que supostamente estava dentro do cassino do hotel jogando no momento, só que mais uma vez ele estava um passo à frente de todo mundo e conseguiu escapar vivo sem nenhum ferimento dessa situação. Só que agora, com as tentativas de assassinato dele mais evidentes, era só uma questão de tempo até que isso acontecesse de fato. E no dia 15 de janeiro de 2000, ele foi executado bem no meio do saguão do Hotel Internacional de Belgrado. Até hoje é um mistério quem que ordenou o assassinato do Arkan, embora algumas especulações ali digam que foi o Milošević, que estava temendo que o Arkan delatasse ele numa investigação que estava rolando em cima do seu nome. E com a morte dele também veio o fim do FK Obliť como força no futebol iugoslavo. Sem os recursos, o clube afundou nas divisões inferiores até desaparecer completamente do futebol profissional em 2015. Ele ainda funciona como um clube ali na região
e tem um time feminino que atua no futebol profissional da Sérvia, mas ainda assim vive em irrelevância comparado ao que um dia já foi. O Obilić serve então ali só como um silencioso monumento dessas glórias passageiras e dilemas históricos que marcaram a história recente da Sérvia. E a história dele não é só mais um capítulo sombrio no esporte, mas também um lembrete dessas relações que o futebol e a política podem ter, especialmente numa época tão turbulenta como foi aquela. Mas aí tá o criminoso que era dono de um time de futebol na Liga dos Campeões. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar nos comentários se você gostou do vídeo, não gostou, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber, então não esquece de escrever aí. Lembrando também que a gente pode continuar as conversas, a gente tá sempre falando de Liga dos Campeões, sem criminosos nela, a gente espera, no Discord do Clube do Fute, o link tá aqui na descrição do vídeo, você pode entrar lá, a gente tá sempre falando sobre futebol. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque já ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É uma maneira totalmente opcional, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.